Muito bem, vamos começar então a nossa aula de mecânica de fluidos. Na última aula a gente começou falando de tensões, né? Só uma breve introdução, né? Que eu me lembro de ter falado que assim como em um sólido, em um fluido também há tensões internas atuando ali, né? Então, por exemplo, tensões de cisalhamento, tensões normais, né? Então, tudo isso para começar a falar de mecânica de fluidos, nós temos que fazer uma análise das tensões que estão lá no fluido, né? Então, a definição de fluido que a gente viu é aquela que diz que um fluido ele é caracterizado por uma deformação contínua, né? Então, por exemplo, se eu despejar um balde d'água no chão, essa água ela vai se espalhar, né? Enquanto houver tensões cisalhantes nesse fluido, nesse líquido, né? Esse líquido vai se deformar, até que haja aí um equilíbrio de forças, onde cesse as tensões cisalhantes, né? Inclusive, eventualmente, tensões até moleculares internas, né? Dos oligômeros, das moléculas que ficam grudadas umas nas outras, né? Que formam o líquido, né? Mas no momento que cessa as tensões cisalhantes, o fluido para e ele fica em equilíbrio, né? Coisa que é diferente num sólido, né? Eu posso ter um sólido que obviamente vai se deformar se eu aplicar uma tensão cisalhante, vai, mas ele vai se deformar até um certo ponto e vai ficar ali. E a tensão vai ficar aplicada, né? Cisalhante, né? Estamos falando de tensão cisalhante. Pode haver também o líquido ficar parado e eu ter as tensões normais nele, né? Isso acontece, mas quando ele se deforma é porque tem tensões cisalhantes atuando ali, né? Muito bem, então vamos ter que falar um pouquinho dessas tensões, o que é, como é que a gente analisa, né, formaliza essas tensões quando a gente fala de mecânica de fluidos. Então eu vou colocar aqui direto no livro, você pode acompanhar também por lá se você quiser. Vamos ver aqui se aparece. Aqui, deixa eu ver. Página 49, campo de tensão aqui, ó. Página 50 lá do livro. Você pode abrir por aí se quiser. Tá? Apareceu? Sim. Então, né, nós temos aqui a definição por como é que eu vou dizer, né? Isso aqui vocês já viram em outros lugares, né? Conceito de tensão, força sobre área, né? Uma determinada força aplicada em uma área, né, específica, né? Então, leva isso aqui para o limite, aí você vai ter uma divisão entre tensão normal e cisalhante, né? Tensão normal, o limite com relação à força normal dividido por uma área que nesse caso é normal, né, ou perpendicular a essa força, né? Isso vai te dar uma tensão normal, por exemplo, tração ou compressão, né? Vocês já viram isso, né? Não sei se em física lá, mas eu acho que é tranquilo, né? Força sobre área, né? E aí você também tem a tensão cisalhante, que é a mesma força, só que agora você considera... Não, desculpa, não é a mesma força. Pode até ser a mesma área, só que agora você considera que a força e a área estão paralelos, né? E aí você tem um movimento de deslizamento, né? Ou de corte, né? Também a gente chama de esforço cortante, né? Ou tensão cortante, ou cisalhante, né? De cisalhar, né? São até sinônimos, eu acho, né? Pois bem, então está aqui representado aqui embaixo, ó. Você consegue ver aqui, né? Sei lá, tem uma superfície qualquer, né? E você tem uma força. E você considera uma área.
não necessariamente essa força vai estar ou normal ou paralela a essa área, né? Então você vai ter que decompor aqui e sempre vai ter, não sempre, mas eventualmente vai ter uma parcela normal e uma cisalhante, né? Isso para esse pedaço de área que tem aqui, ó. Tá vendo? Então, se você agora colocar em cada eixo, você vai ter então, né, considerando o eixo cartesiano tridimensional, você vai ter uma força em x já decompostas, né? Decomposta seguindo essa linha aqui, né? Você tem que decompor as forças para conseguir dividir entre força normal e cisalhante, né? Então você vai ter três possibilidades. Você pode ter uma força em x, uma em y e uma em z, né? Oi, diga. Alô? Não sei se só serve, mas não tô te ouvindo. Alô, não está me ouvindo? É só você, João, eu tô ouvindo ele. Pois é, tenta aumentar aí o volume. E tá bem de boa aqui. Tá bom? Aqui também, tá bem tranquilo. Aqui tá funcionando. Tá, araiu. Aumenta aí o volume de repente. Tô gravando a aula, tá? Vou postar lá assim que acabar, eu posto lá no YouTube. Tá? Muito bem, então, se você determinar um plano, por exemplo, esse aqui é o plano, né, que é, vamos dizer aqui, ele é paralelo ao y, né, e perpendicular ao x, né, ou seja, a área, né. A área, ela aponta, por exemplo, para o x, né, se você considerar a área como um vetor unitário, né, apontando na direção perpendicular, né. Então você vai ter, se essa força aqui com relação à força em x, né, você vai ter uma tensão normal, concorda? E que a gente chama de x sigma xx, né? Então, tensão normal né, em x, por exemplo. Sigma xx, tá? Esse x primeiro, deixa eu confirmar aqui, mas eu acabo esquecendo, né? Mas esse x primeiro, ele diz respeito ao eixo, né? Deixa eu ver aqui, x, tá, ao eixo onde está a área, né? Por exemplo, o plano de referência. Tá aqui. Deixa eu botar em vermelho aqui. Tá. Esse aqui é o plano de referência. Eu já vou aumentar a tela aqui para vocês enxergarem. E esse aqui é a direção na qual a tensão atua. É a direção na qual a tensão atua. Então, se você olhar ali, ó, deixa eu inverter aqui. Tá. Então, por exemplo, uma tensão normal, sigma xx, né? O primeiro x, o primeiro índice, se refere ao plano de referência. Qual é o plano de referência? É o plano x, concorda? Ali, ó. Plano de referência é o plano x, né? Ou seja, você está com uma área que é normal ao plano x, né? Então essa é a sua referência. Deixa eu voltar aqui. Tá? E o segundo x, ou o segundo índice, vai ser a direção na qual a tensão atua, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, a direção na qual a tensão atua.
né? Então, por exemplo, olha ali o sigma xz, né? Desculpa, sigma não. Tau xz. O que o tau xz significa? Né? Significa o quê? É um cisalhamento, a gente chama daí de tau, né? Para identificar que é um cisalhamento. O plano continua sendo o plano x, né? Porque eu estou numa área que é normal a x, só que agora a força ela atua em z, né? Ou seja, a tensão está atuando em z. A área x, tensão em z, isso vai te dar um cisalhamento, né? Que vai ser tau xz, né? Direção do plano, e aqui direção da tensão ou da força, né? Ou força, que é a força que vai gerar a tensão, né? Então você tem esses índices aqui, então a gente tem que começar a diferenciar as tensões. Então vai ter várias tensões, né? Então veja bem, só aqui, se eu considerar o plano X, só aqui eu já tenho 3, né? Porque eu vou ter a tensão normal, então vai dar sigma xx. Eu tenho a tensão em Y, então vai dar tau xy. E eu tenho a tensão em Z, que é tau xz, né? Então o primeiro índice é sempre o plano de referência, né? Ou seja, qual é o plano de referência? É o plano onde está a área, né? E o outro índice é daí a força, onde a tensão está aplicada, né? Então vejam que só por um plano eu tenho 3 tensões possíveis. Então já dá para perceber que vai surgir aí, né? Vai surgir aí. Deixa eu colocar aqui agora para ficar bem claro isso aqui. Tá? Tem que ficar bem claro. Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Tau xx, sigma xx é o limite quando delta Fn, que nesse caso o plano n é o x, então delta Fx dividido por delta área em x, né? Normal em x, né? Quando o delta área tende a zero. Tá? Esse aqui é a tensão normal, né? Ou seja, tanto a força quanto a área estão apontando para o mesmo sentido ou direção, certo? Então, nós temos também o tau xy, né, que é o mesmo limite com a força em x dividido pela área em y, né? Ou desculpa, tau, a área continua sendo em x, né? Dá o índice aqui, x, a área x eu inverti aqui. E o Fy, que agora eu estou vendo a parcela da força que está em y, né? Que é justamente o que vai dar o cisalhamento, né? Então nós temos, além disso aqui, o tau xz, que é limite quando delta área tende a zero, né? Delta área x, né? Aqui é o limite da força, nesse caso em z,
pelo mesmo delta A em x. O delta A em x tende a zero. Tá? Então vejam que para cada plano eu vou ter 3 tensões, né? E se eu considerar os 3 planos, nós vamos ter uma matriz de tensões, né? Onde nós vamos colocar aqui sigma xx, né? Tal xy e tal xz, certo? Vamos ter aqui tal yx, sigma yy, agora no plano, considerando o plano y, onde a área é perpendicular a y, né? E um tal yz. E aqui nós vamos ter, agora no plano z, tal zx, tal zy e sigma daí zz. Tá? Então essa é a nossa matriz de tensões. E isso não serve só para mecânica de fluidos, tá? Essa dedução, ela é geral. A mesma dedução você vai fazer para mecânica de sólidos, quando for analisar lá as tensões no sólido, né? Pode ver que aqui nessa diagonal você tem as tensões normais nos 3 planos, né? Certo, gente? Então, claro, essa é a matriz completa, né? A gente não vai precisar descobrir toda a matriz, né? A gente vai sempre tentar simplificar o problema para descobrir uma das tensões, por exemplo, né? Ou duas, sei lá, normal, cisalhante, enfim, né? Mas já isolando cada caso, tá? Muito bem. Então agora, com essa ideia de tensão, vamos fazer uma análise para ver se a gente consegue achar, né, uma expressão que nos dê algum norte, vamos dizer, com relação à viscosidade, né? Porque o que gera as tensões, né? A tensão, ela é gerada porque os fluidos, né, possuem uma afinidade, por exemplo, as moléculas que compõem o fluido possuem uma determinada afinidade, né, entre elas, ou seja, uma ligação, né, ligações por forças que tendem a manter a questão da inércia, né? Então, por exemplo, se eu começo o movimento de um fluido, né, numa camada, por exemplo, as camadas de baixo vão ser puxadas, né? Então, isso acontece pela tensão desse cisalhamento, né? Então, vamos tentar ver uma expressão, vamos colocar um caso aqui, que é para 2 placas planas, isso ele coloca no livro, eu vou colocar aqui no quadro, mas você pode acompanhar pelo livro, se você quiser, tá? Tá tudo lá no livro. Às vezes eu abro parênteses um pouco mais, né? Para explicar, às vezes, de onde é que saem as coisas, né? Mas eu estou passando o livro aqui, tá? Ó, a matriz de tensões, né? Vou passar aqui, ó. Você tem aqui a matriz de tensões, né? Ó, aqui tá todos os planos aqui, né? No caso tem planos que são simétricos, né? Então a gente só considera 3 para cada plano. Então começamos a falar aqui da viscosidade. Tá? Vou parar aqui. Ficou alguma dúvida aqui, gente? Alguma pergunta aí? Acho que não. Tá? Qualquer pergunta aí pode
abrir o áudio aí e perguntar, tá? Bem. Então vamos ver o caso de duas placas planas. Caso duas placas planas. Então vou desenhar as plaquinhas aqui. Por enquanto eu estou sem caneta azul. Vamos tentar fazer aqui da melhor forma que a gente conseguir. Então tá aqui as duas plaquinhas. Vamos colocar o sistema de referências. Tá? Y, X. Então já vão se acostumando aqui, mecânica de fluidos, transcal, depois, até mesmo termodinâmica, a gente tem que sempre estabelecer o sistema de referências, que é daí que vai sair as deduções, né? A partir dali, né? Então essa placa aqui vai ter uma espessura ΔY, né? A placa de baixo ela está fixa, né? Vai ter um ΔX ali, mas eu acho que não vai precisar nem colocar. E em um determinado momento, essa placa superior vai ser movimentada com uma força ΔF, né? E que vai gerar uma velocidade, né? Se eu aplicar uma força ali, vai ter uma velocidade, né? Tentar fazer tudo no mesmo desenho. O que vai acontecer com o fluido, né, quando a placa de cima começar a se movimentar? Vai acontecer que o fluido que está logo solidário à placa, vamos dizer, as primeiras camadas, vão querer se movimentar que nem a placa, né? Por exemplo, se a placa andar 1 milímetro, esse fluido vai andar 1 milímetro também, né? Mas as camadas de baixo já não vão andar 1 milímetro, vão andar um pouquinho menos, né? Pensa da seguinte forma. Aqui, ó. Né? O fluido que está na placa de baixo praticamente não vai sentir a movimentação da placa de cima. Então há uma linearidade, concorda? Né? Quando eu movimentar essa placa aqui. O que vai surgir aqui é um ângulo, vamos dizer, um ângulo alfa. Né? E a gente pode ainda colocar aqui, a nível de dedução, um ΔL. Tá? São as quantidades que a gente vai trabalhar, né? Que vai ser o ΔU, ΔL, o ângulo, né? Aqui vamos colocar um delta alfa, né? Porque a gente está movimentando a placa, né? Então esse, vamos dizer, esse delta alfa ele está mudando, né? Então por isso a gente chama de um delta, porque a placa está indo para lá. Muito bem, então vamos tentar ver se a gente consegue tirar alguma informação disso aqui, né? Se a gente introduzisse as tensões, né? Eu queria saber, por exemplo, alguma coisa sobre a tensão. Primeira coisa, olhando para a referência, que
que a gente tem que usar aqui? Olhando para essa referência. Y para cima, X para o lado. Se eu quisesse tentar descobrir alguma relação que envolva a tensão desse cisalhamento, porque eu sei que vai haver, né? Porque se o fluido está se movimentando, e ele vai se movimentar, né? Porque a placa de cima vai para lá, e esse fluido vai começar a ir para cá, nesse movimento de linearidade aqui. Quanto mais o fluido estiver próximo da placa, mais solidária a placa ele vai estar, vamos dizer, né? E aí vai criar esse movimento linear. Então, se está havendo movimento do fluido, está havendo uma tensão cisalhante. Tá, mas qual tensão cisalhante é essa? Né? Concordam? Qual é o índice aqui? Qual é o plano que nós estamos trabalhando? Primeiro o índice é o plano, né? E o segundo é a direção da tensão. Lembram? A gente acabou de falar, né? Então, qual é o primeiro índice aqui? Hein, gente? Seria o X. Qual é o plano que está a área? X. Seria o X. Ó, a área, porque essa placa tem uma largura, concorda? Então, o plano da área está aqui, né? Então é um plano perpendicular a essa direção, concorda? Sim. Então, esse aqui é o quê? X ou Y? X. Não. Ó, o plano, ele está aqui. E ele é perpendicular a Y. Então, o plano de referência é Y. Entendeu? É o vetor normal da área que vai te dar o plano de referência. Então, por exemplo, se a área estiver aqui, qual é o plano de referência? Y, porque ele é perpendicular a Y. Tá? Então, é Y. E aí sim, a tensão está em X, né? Porque está indo para cá. Né? Então, tá o YX. Tá? Esse cara aqui é o limite. Quando delta área Y vai a zero, da força em X pelo delta área Y. Né? Força sobre área. Né? Ou dfx DAY. Né? Bom, tudo bem. Essa é a tensão. A princípio, eu não sei, não tenho elementos ainda para calcular nada. Só estou dizendo que é a força em X pela área perpendicular a Y, que é justamente o que vai me dar o cisalhamento. Né? Mas tem um outro elemento aí que a gente pode introduzir, que é a taxa de deformação. Tá? O que é a taxa de deformação? É o limite quando o delta alfa sobre o delta t, que é uma taxa, né? Então você vai pegar a variação angular, que é o delta alfa, e divide pela variação do tempo. Então você vai ter uma taxa. Taxa do quê? Taxa da deformação, né? Nesse caso aqui, deformação delta alfa, né? Que é uma deformação, nesse caso, angular, né? Quando delta t tende a zero, tá? Mas o que importa é isso aqui, então, que vai ser d alfa dt. Tá? Então, essa aqui é a nossa taxa de deformação.
Muito bem. Se eu quisesse saber quem é o ΔL, vou fazer aqui embaixo. Opa, agora. Se eu quisesse saber quem é o ΔL, o que eu faria? Eu posso dizer que é a variação da velocidade vezes a variação do tempo, concorda? Tranquilo, né? Agora, a gente tem que fazer uma suposição aqui. Para pequenos ângulos, a gente considera que isso aqui vocês já devem ter visto. Para pequenos ângulos, né? Você sabe de onde que sai isso? Por que a gente usa isso? Isso se usa muito em deduções de engenharia, né? Vocês lembram? Vocês viram isso em algum lugar, né? Acho que já usamos. É. Então, se eu colocasse aqui, ó, seno de delta alfa, seria o quê? Cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto é o ΔL, né? Vamos deixar aqui como hipotenusa, né? Mas se isso aqui for, se eu puder usar essa hipótese aqui, isso aqui vira delta alfa e isso aqui vira ΔL, né? Se isso aqui tende a zero, isso aqui é para ângulos pequenos, né? Tá? A hipotenusa tende ao cateto adjacente, concorda? Eu estou com eles bem próximos assim do outro, né? Então eu posso considerar que isso aqui é delta y. Né? Então joga ali para cima, então del alfa, del y igual a delta L. Tá, mas de onde é que saiu esse negócio de seno de x ser igual a x? Tá? Isso vem da função. Coloca lá a função. Posso até desenhar aqui. Né? Se nós tivermos uma função seno aqui, a função seno, ela faz isso, concorda? Tá? Então é aqui que nós estamos, ó. Vamos dizer, isso aqui é x, isso aqui é seno de x. Tá? Então, logo que sai da origem, seno de x tende a ser igual ao próprio argumento, porque é como se eu tivesse uma linearidade ali a 45 graus. Né? Isso funciona bem, muito bem, inclusive, para pequenos ângulos e até não tão pequenos assim. Se você pegar ali até 6, até, dependendo, né, da literatura, aí você vai ver gente falando que dá para até, dependendo, claro, isso depende de cada caso, mas até 10 graus você consegue uma boa equivalência entre seno de x e x. Né? Então a gente pode usar sem problema isso. E aí você junta os dois. Então, junta aqui, né? ΔL, que antes era ΔU, ΔT, vai ser del alfa, del y. Tá? Então, reagrupa os termos aqui. ΔU, del y é igual a del alfa, del t. Opa, descobrimos alguma coisa aqui. Descobrimos que a taxa de deformação, que a gente acabou de deduzir aqui, variação da deformação pelo tempo, é a variação da velocidade em u com relação a y. Então, del u, del y. Né? O que seria o del u, del y?
vou fazer aqui no cantinho. Y, né? Você tem, por exemplo, um vetor aqui, o 2, pode chamar, né? E aqui o 1. Então vejam que as camadas de baixo do fluido, se movimentarem mais devagar, você tem uma variação em y com relação à velocidade, né? Conforme você sobe em y, a velocidade aumenta. Então você tem uma variação. Que variação é essa? Variação da velocidade pela variação em y. Então você tem du, dy. Que é justamente está dando conta de dizer, ó, se a velocidade em u for maior que as camadas de baixo, nesse caso aqui, né? Você vai ter uma variação da velocidade, que é justamente isso que vai te dar a taxa de deformação. Então, o que é a taxa de deformação? É du, dy. Né? Quanto maior for o 2, maior é a taxa de deformação, né? Considerando 1. Né? Isso até é lógico, né? Tá? Então, tomando os limites aqui, né? Então, d alfa dt é igual a du dy. Certo, gente? Entenderam a questão, a situação aí da taxa de deformação? Acabamos uma pequena dedução aqui de descobrir que a taxa de deformação é du dy. Opa, mas tudo bem. Aí os caras olharam para isso aqui e disseram o seguinte, tá, mas eu não estou na tensão ainda. A tensão é isso aqui. Eu defini uma coisa chamada taxa de deformação e eu achei que a taxa de deformação é igual a du dy. Bom, então, os caras olharam para isso aqui e disseram, vamos supor então que a tensão é proporcional a isso. Né? Parece razoável, né? Se a taxa de deformação é du dy, né? A tensão yx, eu vou dizer que é proporcional à própria taxa de deformação. Tá? Então, tá, esse alfa aqui é de proporcionalidade, tá? Não é o alfa da deformação. Então eu vou dizer, tá, tudo bem, eu achei a taxa de deformação, mas eu vou dizer porque as coisas estão interligadas, né? Quanto maior a taxa de deformação, maiores vão ser as tensões ali, porque maior vai ser a deformação, né? Isso é bastante lógico, né? Então eu vou dizer, vou supor que a tensão, que é o que eu estou procurando, é proporcional à taxa de deformação. Então, a tensão tal yx é proporcional a du dy. Certo? Tá, mas eu tenho uma proporcionalidade. Na engenharia a gente não consegue trabalhar muito com proporcionalidades, né? A não ser a partir de ideias qualitativas, mas eu quero uma quantidade, eu quero números para trabalhar, né? Então a gente introduz uma constante de proporcionalidade, né, que a gente chama de μ, que vocês já devem estar
sabendo o que é, né? E eu vou dizer que, então, tal yx, aí sim, igual, vai ser igual a essa constante de proporcionalidade, du dy. Né? E abemos viscosidade. Né? O que é essa constante de proporcionalidade? É a própria viscosidade, né? Que a gente tabela, que é tabelado, e você vai lá buscar na tabela que constante é essa, qual é a constante μ para cada tipo de material. Certo, gente? Tudo bem? Acho que sim, professor. Um pouquinho confuso, mas... Confuso? Mas qual é a dúvida aí? Qual é a confusão? Eu sei que é uma dedução às vezes, né? Mas é tranquilo de acompanhar, eu acho, né? A gente saiu daqui, ó. Introduzimos a taxa de deformação, descobrimos que a taxa de deformação é du dy. Supomos que a tensão era proporcional a essa taxa de deformação. Né? Porque pensa fisicamente. Quanto maior a taxa de deformação, quanto mais abre o delta alfa no tempo, né? Maior tem que ser a tensão do cisalhamento, concorda? Quanto maior a taxa de deformação, maior a tensão do cisalhamento, porque maior vai ser a deformação. Né? Então daí que sai a ideia, eu vou dizer então que a tensão do cisalhamento é proporcional a d alfa dt. Daí para tirar a proporcionalidade, a gente introduz a constante de proporcionalidade para botar o sinal de igual, e essa constante vira a viscosidade. Né? Então o nosso μ vai ser a viscosidade absoluta, né? Que a gente vai tabelar, e vocês vão buscar nas tabelas, inclusive ali nos apêndices do livro, nós temos tabelas de viscosidade. Né? Tudo bem? Então vamos ver a unidade. Tá? Unidades dessa viscosidade. Né? Então veja da seguinte forma. Vamos colocar, agora acho que dá para apagar aqui, né? Tal, vou botar aqui de novo, tal yx igual a μ vezes du dy. Então vejam que é uma constante criada para dar conta da dedução. Houve a necessidade de introduzir essa constante. Mas se você olhar para cá, você vai ver que isso aqui tem que ser Newton por metro quadrado, tensão, né, do sistema SI. Isso aqui é metro por segundo, 1 sobre metro, corta aqui. Então, isso aqui é Newton vezes segundo por metro quadrado. Essa é a unidade. Isso aqui no sistema SI, né? Essa é a unidade da nossa viscosidade. Né? Certo, gente? É claro, eventualmente vai ter outras unidades, né? Tipo, com diferentes formatos, né? Então, por exemplo, se você colocar aqui em vez de Newton, se você colocar quilos vezes metro por segundo ao quadrado, vezes segundo vezes metro quadrado, aqui corta aqui, isso aqui vira quilo por metro por segundo. É isso, né? Isso aí.
né? Então também nós temos essa possível unidade aqui. Então depende do qual é o sistema de unidades que você está trabalhando, né? Geralmente a gente trabalha no sistema SI. Vai ser a força em Newton, etc. Tá? Aí nós temos também uma outra coisa chamada viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática, a gente chama de Ni, letrinha grega Ni, tá? Que nada mais é do que a própria viscosidade, só que dividido pela massa específica, né? Isso vai te dar a unidade de metros quadrados por segundo, né? Certo, gente? Então você vai eventualmente vai ter tabelas da viscosidade propriamente dita, absoluta, que chamam, né? E da viscosidade cinemática. Daí é a viscosidade dividida pela densidade do fluido, né? Nesse caso. Seja óleo, água, ar, né? Um gás, por exemplo, também tem viscosidade, né? Tudo bem? Então, gente, vamos ver um exemplo, mas eu quero que vocês vejam um exemplo, tá? É o exemplo do livro ali, é o 2.2, tá? Então vou deixar aqui já a atividade que eu quero que vocês façam. A atividade que é ver o exemplo 2.2 e depois de você ver esse exemplo que está ali no livro, você resolve o problema, e aí vai ser atividade para frequência, o problema 2.40. Deixa eu só confirmar aqui. Eu quero que seja um problema bem tranquilo de fazer para você pegar bem os conceitos. Tá, pode ser. Tenta fazer, tá? Tenta fazer. Qualquer coisa, a gente pode fazer junto no começo da próxima aula. Resolver o problema 2.40, tá? E o exemplo 2.2. Tenta fazer lá, né? Eu quero também que você trabalhe aí, né? Então, olha o exemplo lá, e aí vai para o 2.40, e a partir disso você tenta resolver, tá? E aí eu posso dar mais tempo para entregar a atividade, quanto a isso não tem problema, né? Tempo, é só a gente determinar o tempo, né, para a entrega da atividade. E aí você resolve aí 2.40. Se tiverem muita dificuldade, você me falem, né? Vocês me falem que a gente pode resolver junto na próxima aula, tá? Mas eu acredito que ali olhando bem ali o exemplo e transpassando ali para o exercício, eu acho que você tem condições de fazer, tá? Então você vai ter até 15 para as 4 para fazer isso. Pode ser, gente? Pode ser.
Tranquilo. Beleza. Então você tem ali o livro também, que consta ali as deduções, né? Você pode consultar ali também, tá? E a viscosidade você tira das tabelas nos apêndices finais ali. Deixa eu mostrar para vocês ali. Apêndice D, se eu não me engano. É o D? Não, é o apêndice A. Os primeiros ali, né? Fala de tensão superficial. A gente ainda não falou, mas vai ter ali. Ali, por exemplo, figura A2, página 790 do livro. Tem ali os gráficos para viscosidade. Você tem que buscar ali as viscosidades. Tá? Só cuidado que o gráfico tá em escala logarítmica, né? Você tem que aprender a extrair a informação dali. Tudo bem, gente? Então, se ninguém aí quer perguntar nada, tiver dúvidas, né? Podem ir lá já para o exercício. Ou, quer dizer, vai para o exemplo primeiro, né? E daí vai para o exercício. Certo, gente? Então já vou fechar aqui a gravação.